Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Se o uhul pra mim foi bom, pra Jesus pode ser melhor, não pode? Então pra ele, faz pra ele. Pode se assentar. Acho que boa parte me conhece de às vezes eu estar cantando aqui em cima, não me conhece por às vezes estar falando sobre a palavra do Senhor. Mas meu nome é Andrei. Para quem me conhece, para quem não me conhece, adivinha meu nome qual é? É Andrei também. Então, gente, eu sou marido da Aline. A Aline parece uma adolescente no meio de todos vocês aqui, ó. Uma pequenininha. Eu tenho o Bruninho, que está de maestro hoje aqui, que é o meu de 8 aninhos. E tem o Pipo, que daqui a pouco está participando com vocês, vai fazer 12 esse ano. Mas vai estar espalhando a brasa de fogo que tem no coração e na vida dele também. Gente, eu me sinto honrado e obrigado, Mate, pelo convite de estar vindo aqui para falar um pouco. Minha intenção, galera, não é ser engraçadão, não, apesar de eu ser bem bagunceiro. Eu, na idade de vocês, eu dava muito trabalho para diácono e para muito pastor da igreja que eu frequentei. Eu fui muito sapequinha, para não falar outra coisa. Mas a minha intenção é de trazer realmente uma palavra revelada do Senhor para nós aqui nessa noite. E interessante como Deus faz as coisas. Eu estava conversando com o Mateus que eu vim para falar uma palavra em um tema. E na sexta-feira, na quinta-feira eu estava indo visitar um cliente à noite. E no meio do trânsito o Espírito Santo falou, não é nada disso que você está pensando, é outra coisa. Falei, mas o que, Senhor? Ele falou, aonde que você está deixando de preencher os espaços para que eu possa fluir sobre a sua vida? Então, o tema de hoje que eu quero falar para vocês, e eu quero alimentar o coração e a vida de vocês, é sobre preenchendo os espaços, até que nada mais venha tomar conta a não ser o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, hoje você veio aqui, não foi à toa. Galera, eu posso falar para vocês que eu passei nessa idade e eu fui muito feliz enquanto eu era adolescente. Vocês têm quantos anos aqui? De 13 a quanto? Vai até uns 20, Mateus? Até 18? Quem tem 15, 16 anos aí? Só para eu ter uma média aí. Quem tem 18? E quem está abaixo dessas idades aí? 13, 14? Putz, que saudade. Mas olha que interessante. Eu não tinha deixado esses espaços para que o Senhor trabalhasse tanto na minha vida nessa idade. Eu tinha deixado espaço para que a bagunça, repetir série, tomasse mais conta da minha vida nesse tempo de vida do que vocês hoje estão separando a melhor parte. Gente, a gente sabe que existe a azaração, existem os amigos, é o momento de vir na igreja, confraternizar, mas vocês não fazem a ideia espiritual, o que Deus faz nesse encontro, para que o coração de vocês fiquem cheios da presença dEle, para que de fato ocupem todos os espaços necessários, para que você possa sair daqui e chegar no teu amigo na escola e falar, pô, cara, eu sou diferente, esse caminho aí não é o meu. Então eu quero trazer para a gente aqui que na história de Deus, Ele conta com homens e mulheres, quando a gente lê a Bíblia, independente da idade. A gente às vezes ouve os heróis da fé pensando que eles eram... A gente pensa em Moisés como um barbudão, vamos ser honestos. A gente sempre pensa nesses caras assim. Eu estava até lendo sobre Isaac, quando Abraão vai sacrificar Isaac. Alguns historiadores, a palavra não fala isso, mas alguns historiadores dizem que Isaac provavelmente tinha entre 27 e 31 anos. Não é um quebra de paradigma para a nossa cabeça pensar isso? A gente sempre não imagina Isaac uma pessoa, de repente, da idade de vocês. Mas Deus ele vai utilizar na Bíblia jovens como vocês, e é o que eu quero trazer um pouco, e vai usar homens mais maduros como eu e homens mais velhos. Porque para Deus não importa a sua idade, importa o seu coração e aonde você está deixando o seu coração fluir na presença dEle. Amém, galera? Hoje eu não espero de vocês glória a Deus, aleluia. Se bem que eu sou desses daí, tá? Eu, da outra vez que eu preguei lá no live, eu falei que eu era cortador de cana. Vocês sabem o que é cortador de cana, galera? Sabe ou não? É a galera que fica aqui, ó. Eu sou um pouco, tá?
Então, se eu soltar um glória a Deus, não fica constrangido. Se libera, galera. Vamos treinar isso? Levanta a sua mão. Quem você veio adorar nessa noite, nessa tarde aqui? Nessa noite, daqui a pouco, 18 horas. Quem que você veio adorar? Quem veio? Quem veio sedento da palavra dele? Jesus é para você a maior adoração dessa tarde? Dá um glória a Deus. Oh, aleluia! Senhor, é para ti, Senhor, as mãos levantadas, o nosso coração. Mais uma vez eu quero entrar na tua presença, Senhor, e declarar que este ambiente, ele é dedicado exclusivamente para ti. Leva cativo, Senhor, os nossos corações, para que a tua palavra preencha, Senhor, tudo aquilo que está perdido, que está precisando, Senhor, da atuação do teu Espírito em nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer, primeiro, um cara que todo mundo já conhece, Davi. Quem está com a palavra aberta aí, com a Bíblia, na verdade, abre lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. No versículo 12. Falar de Davi parece um negócio recorrente e fácil para a gente, né? Todo mundo aqui sabe a história de Davi. Davi foi levantado como ungido do Senhor depois que Saul perde, né, a presença e a graça por ter desobedecido às ordens de Deus. Mas Davi é levantado e ele é encontrado por detrás das malhadas. Ele cuidava do pastoreio, ele que fazia toda a função de fazendeiro, vamos falar assim, com as ovelhas, ele que guiava a galera. Todo mundo sabe que ele matava leão e urso aqui. Acho que é uma passagem tão clara, né? Vamos lá, lê, ó. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Isso daqui é Samuel ungindo Davi. Sabe quantos anos Davi tinha nessa época? Para quem levantou a mão aí que tinha 15, 16 anos, ele tinha a sua idade. Você pode parar e prestar atenção que se você se colocar no lugar e na presença do Senhor, Ele pode ocupar o espaço agora, nesse exato momento que você está ouvindo eu aqui falar. Jesus pode tocar a sua presença, a sua vida. Ele pode trazer a presença dEle e fazer com que você, menino, menina, homem, mulher, se coloque na presença dEle e seja totalmente transformado e revelado. Eu vi aqui o irmãozinho falando sobre propósito. Davi tinha ideia do que ele ia fazer, gente? Vamos ser honestos. Ele tinha ideia que ele ia matar um gigante. Ele tinha ideia que ele seria rei. Mas ele era íntimo do Senhor. Ele era íntimo do Senhor. Lembra o título da mensagem? Preenchendo espaços. Você acha que Davi, na época de Davi não tinha celular, mas você acha que ele estava ali? Imagina se Davi fosse hoje. Ele estaria no celular, perdendo o seu tempo inteirinho ali na tela do celular. Davi buscava a presença do Senhor. Davi queria, ele tinha sede e fome. Por isso que ele matava leões, por isso que ele matava urso. Gente, é utópico pensar nisso, é maluquice, vamos ser honestos. Vocês já viram um leão de frente? O tamanho da pata de um leão é maior que a nossa cabeça, galera. Só uma pata é desse tamanho. É gigante. Mas Davi tinha autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele confiava tanto no Senhor que ele matava esses bichos desse tamanho. Então se preparem para deixar o Senhor tomar conta de maneira completa a cabeça de vocês. O que vocês pensam, o que vocês sentem no coração. A partir desse momento, gente, que vocês dão essa liberdade para que Deus possa fluir no coração de vocês. Vocês sabem que para Deus nada é impossível, amém? Amém, gente? Vocês estão comigo? Para Deus nada é impossível. Ah, mas eu queria tanto estar cantando aqui. Ah, mas eu queria estar tocando. Ah, mas eu queria... Não importa o que você quer, se coloque e se derrame na presença dEle, porque Ele o mais o fará na sua vida. Ele fez isso com os grandes heróis que a gente lê na Bíblia. Davi é um exemplo disso. Maria, em Lucas capítulo 1, narra ali toda a parte onde o anjo visita Maria. Fazem ideia de quantos anos Maria tinha? Mais ou menos, quando ela teve Jesus? Porque quando a gente às vezes assiste filme, parece que Maria é mais mulher, né? Maria tinha entre 14 e 16 anos também. É legal a gente pegar a Bíblia e transformar os heróis que tanto às vezes a gente ouve e pensa
em adolescentes como vocês. E eu comecei a pegar isso, eu fui até nos discípulos. Vocês imaginam, dá para imaginar os discípulos tendo no máximo 20 anos de idade? A gente não consegue pensar. A não ser Pedro. Eu estou falando isso embasado em historiadores, tá, gente? Porque a Bíblia não revela as idades. Mas por percepções dá para a gente confabular isso. Mas os discípulos provavelmente não passavam de 20 anos, porque muitos deles não pagavam impostos. E imposto naquela época era depois dos 21 anos. E só Pedro, no momento ali que Jesus fala, né, dai a César que é de César e pagar o imposto e tal, ele pede para Pedro puxar na varinha de pesca ali um peixe que vem um denário na boca dele, e Pedro paga. Mas o restante, a Bíblia oculta isso. Então eu posso pensar que os discípulos, quando falavam assim, ó, Jesus chegou neles e falou assim, larga tudo e me segue. Eu imagino vocês aqui hoje, ó, largando tudo que vocês tinham que fazer num sábado, de um sol, piscina, clube, para seguirem e ouvirem a palavra do Senhor. Então, galera, preencham esses espaços cada vez mais com o que Deus tem para a vida de vocês. O que o mundão dá, eu já passei por lá, não vale a pena, galera. Não vale a pena. É sedutor, é gostoso, pecar é uma delícia. Nossa, André, você está falando isso? Que doideira. Já pararam para pensar? É gostoso pecar. Quem se droga, droga porque é ruim? Não, se droga porque é gostoso. Só que o problema de se drogar é o reflexo que ele traz para a sua saúde e para o seu entorno. O ruim de pecar é porque você quebra a confiança e a barreira de contato com o nosso Deus. Então tem o lado prazeroso que é a carne quer pecar, a carne quer fazer. Mas o Espírito Santo, ele quer cada vez mais puxar a gente. Vem que eu te quero. Vem porque eu quero vocês aqui hoje. Vem porque eu quero alguém falando aqui do púlpito para alimentar a sua vida. Preencham os espaços com a palavra do Senhor, com o que Deus tem para a vida de vocês. Vocês sabem que eu vou ministrar aqui provavelmente durante 25, 30 minutos. E às vezes 5% vocês vão lembrar quando chegar em casa. Mas é assim que Deus age, gente. O Espírito Santo, ele é tão legal, porque eu posso falar aqui 1000 palavras, mas somente uma às vezes vai fazer sentido na tua vida, e é nessa uma que você tem que libertar aquele espaço que está com o teu pecado, com as suas amarguras, que está tudo por dentro, e é onde Deus vai agir e vai penetrar na sua vida. Amém, gente? Amém. Quem mais era pequenininho? Lembra do profeta Samuel? Por acaso, o profeta que ungiu Davi? Quando Deus chama lá, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4, fala, Samuel, Samuel. E ele pensa que é alguém chamando, que ele é o profeta Eli chamando ele. E ele vai lá no profeta Eli e fala, Eli, o que você quer? Ele falou, não te chamei não. Vai lá e volta a dormir. Deus chama Samuel pela segunda vez. E Samuel de novo vai em Eli. E Eli saca que era Deus tentando conversar com ele. E é interessante que na Bíblia relata que nessa época as profecias, as visões tinham parado de acontecer. Mas Deus não para nunca. Deus não para nunca. E Ele sempre vai achar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquele que deixar o espaço aberto do seu coração, Deus vai visitar você. E vai chamar você pelo nome, assim como chamou Samuel. E Samuel volta para o quarto dele e fala o quê? Eis-me aqui, Senhor. Você está aqui para o Senhor hoje? Não precisa responder. Mas é essa parte do teu coração que você tem que estar de uma forma tão plena, gente, para que Deus possa de verdade atuar. Você vai ser um herói, uma heroína da Bíblia? Não sei. Você vai ser um herói, uma heroína da sociedade? Provavelmente sim. Mas a sua parte de herói começa dentro da tua casa. Começa dentro do teu coração. Porque quando o teu coração é transformado, os outros começam a perceber. O pessoal começa a falar, nossa, mas você é diferente. Sabe do que eu era chamado quando eu me converti? Senhor, me perdoe, mas é o que me chamavam. Crente da bunda quente. Só que eu engolia isso não de forma calado, porque as minhas atitudes começaram a demonstrar que eu era diferente daquela galera. E
muitos que me tiraram um sarro lá atrás, hoje me abraçam. Hoje fala, caramba, Andrei, você se tornou um cara 10. Falei, eu era sempre 10, bicho, você que era um tranqueira. Você que era um tranqueira. Samuel tinha 12 anos de idade, quando ele ouviu a voz do Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor nessa tarde? Você quer ouvir de verdade a voz do Senhor nessa tarde? Deus já está falando desde o momento do louvor, galera. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus fala de maneiras misteriosas. Às vezes não é um som audível. Pô, o que é esse papo de ouvir Deus falar? Às vezes Deus fala por canções. Às vezes eu estou dirigindo o carro, sopra um pensamento. Eu fiz um exercício com o pessoal do live, mais eu acho. Pensa aí comigo, 1 mais 1. Só que não responde. Já não deu uma resposta na cabeça? Sabe esse pensamento que você tem? Essa é a tua voz da consciência. Mas tem muitas vezes que a voz da consciência é o próprio Espírito Santo de Deus falando com você. Vocês acreditam nisso ou não? É o próprio Espírito Santo de Deus falando com vocês. Um dia eu acho que o Bruninho perguntou para mim, nossa, papai, mas como que Deus conversa com você? Eu falei, é uma sensação. Sabe quando você está fazendo aquela coisa errada, que você sabe que está errada, e vem uma vozinha e fala assim, não faz isso aí não. Está errado isso daí, hein? Não faz não. É o próprio Espírito Santo falando com você. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente está aqui na igreja, quando a gente está dentro da nossa casa, em momentos de oração particulares, aquele íntimo com Deus, você está preenchendo a sua vida com o Espírito dele. Você está deixando que ele desenvolva o relacionamento que ele tanto quer, que ele tanto quis desde a criação com a gente. E isso vai transformando a nossa vida, gente. A gente não para de fazer as coisas erradas porque o pai e a mãe falam para a gente fazer. Sim ou não? Pô, eu tenho 2 molequinhos. Bicho, tá difícil ultimamente. Não tá não, Lininha? Não faz isso. Mas parece que é assim, ó, faz e faz com força. Eu estou falando aramaico, o bichinho está entendendo em grego, e assim vai. Mas Deus tem para a sua vida e para a minha vida demonstrado graça para que a gente continue entendendo o que Ele quer para a nossa vida. E Ele quer de verdade, gente, preencher o nosso coração e os nossos pensamentos com o que é dEle, com o que é próprio dEle. Amor, esperança, vontade de estar na casa dEle e adorá-lo. Eu fiz uma frase, que eu estava fazendo estudo. Deus não trabalha em espaços contaminados. Deus é santo, sim ou não? Deus é santo, 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 santo. No céu não param de falar que Deus é santo, 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 santo. Pode dizer isso comigo? Se no céu a gente está falando, se no céu eles estão falando, a gente vai também proclamar para ele agora. Santo, 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 santo. É 24 horas sem parar dizendo que Deus é santo. Se Deus é santo desse tanto, por que ele olha para a gente e fala assim, puxa, você é meu filho, mas Deus, eu sou tão errado, eu faço tanta bobagem. Eu peco tanto. Pô, tem hora que eu não quero obedecer meus pais, não. Galera, eu fiquei quase 3 anos sem conversar com meu pai. É um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida. Talvez você aqui que veio aqui hoje, você não se dá tão bem com a tua mãe, você não se dá tão bem com o teu pai. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se no céu está todo mundo dizendo para Deus que Ele é santo, 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 você está aqui buscando a Ele, santo, dizendo aleluia, participando de louvor, só que em casa esse reflexo não está acontecendo. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, hoje está paralisado, em nome de Jesus, toda e qualquer ação do inimigo sobre a tua vida, para que esse espaço possa ser santo na sua vida, dentro do teu coração e dentro da tua mente, para que na sua casa você seja bênção, para que seus pais olhem para você e falem, caramba, que transformado que é meu filho, que transformado que é minha filha. Deus não trabalha em áreas contaminadas, galera. Não dá. É a mesma coisa a gente. Você vai beber água do rio Tietê, a gente vai querer água limpinha para a gente tomar. Nem a gente gosta de coisas contaminadas. Só que espiritualmente falando, existem segredos que a gente precisa quebrar sobre a nossa vida. E são coisas simples às vezes. É reconhecer. E para trazer isso para a gente, eu trouxe 3 fatores que são
imprescindíveis para a ação de Deus, para que a gente possa conquistar espaços no nosso coração e na nossa mente, que eles sejam limpos, tá? O primeiro tópico que eu quero trazer para a gente é arrependimento. Tem uma frase que a gente sempre ouve: nossa, se arrependimento matasse, eu estava morto. Só que eu quero reformular essa frase. Arrependimento, dentro dessa frase, ela é questão de morte. Mas eu quero dizer para você que na presença do Senhor, arrependimento quer dizer salvação. Aleluia. Aleluia. Arrependimento quer trazer transformação para vocês, galera. Transformações. E quando eu comecei a pensar sobre arrependimento, Deus me trouxe à luz Salmo 51. Bora lá abrir nele? E Salmo 51 é o nosso amigo Davi, cheio de confissão para Deus, porque a gente sabe Davi de Golias, a gente sabe que ele foi vitorioso naquela guerra, mas ele também teve os tropecinhos dele. Vocês entendem que às vezes a gente fala tanto de Davi, mas Davi foi um cara homicida. Ele matava, obviamente, quando ele estava em guerra, mas de livre e espontânea vontade ele matou o marido de uma mulher que ele queria ficar. É meio louco pensar que Davi foi isso, não é? É muito louco. Ah, mas Davi era segundo o coração de Deus. Ah, mas Davi ele adorava ao Senhor com a sua harpa. Davi foi um homicida. Davi foi um adúltero. Ele pecou. Além de matar Urias, que era o marido de Betseba, porque ele falou para Urias: não, coloca Urias na frente da batalha. Urias foi morto. E ainda, no seu escondido, ele foi lá e ficou com Betseba, esposa de Urias. Olha que coisa mais horrível. Dentro desse contexto é que vem o Salmo 51. Olha que legal, gente. Na minha Bíblia fala assim, ó, Davi, confessando o seu pecado, suplica o perdão. Lembra que eu falei que Deus não trabalha em ambientes contaminados? Deus não tem como pegar hoje você aqui que veio. Ah, Senhor, mas eu quero te adorar. Mas lá em casa está fazendo um monte de bobagem. Na escola está fazendo um monte de bobagem. Deus não vai compactuar, gente. Deus não vai compactuar com você. Não vai ter aliança de Deus com você. Pô, André, então você está querendo que eu seja perfeito? Ninguém vai ser perfeito, galera. Mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Sabe como foi difícil para mim essa semana? Eu fiquei a ponto de desistir para chegar aqui hoje e ministrar para vocês. Mas é para Ele. É para Ele. É para Ele. Olha o que fala lá. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Pessoal, já pensou essa oração de um rei reconhecendo, se prostrando diante dele, falando: Senhor, eu errei, fiz tudo errado. Não é gostoso quando a gente reconhece diante do Senhor isso? É uma delícia, galera, porque parece que sai uma mochila de quase 50, 60 quilos das nossas costas. Quando existe o arrependimento genuíno, o Senhor entra nesse espaço e faz com que a presença dele te abrace de outro jeito. A história na Bíblia relata tantas pessoas, e eu acho 10 isso, vira uma outra ministração. Quando Estevão é relatado na Bíblia, primeira vez, ele está ali no momento sendo levantado como diácono para ajudar algumas dissensões que já estavam acontecendo. No começo da igreja. O pessoal falando: tem gente recebendo mais do que eu. Quando eram as divisões, né? A igreja, todo mundo se dividia as coisas. E tinha gente falando: tem gente ficando com mais, tem gente ficando com menos. Então Pedro resolveu eleger alguns ajudadores. E Estevão, ele é relatado, se eu não me engano, é capítulo 5, para não ficar falando bobagem, 5 ou 6, de Atos. Estevão é citado na Bíblia assim:
homem de fé cheio do Espírito Santo. Estevão, homem de fé e cheio do Espírito Santo, e depois os outros tiveram os nomes só relatados. E eu fiquei fazendo a pergunta para Deus, falei, poxa, Senhor, por que só Estevão, ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo? Aí depois a gente sabe da história. Estevão é o primeiro mártir, lembra? Estevão depois é apedrejado. Os céus abrem para ele e ele vê Jesus assentado à destra de Deus. E Estevão era um menino cheio do Espírito Santo. Ele resolveu abrir espaços na vida dele para que o Senhor tomasse a vida dele e ele pudesse ter coragem de enfrentar um apedrejamento. Vocês já tiveram curiosidade de ver o que é um apedrejamento na internet, gente? Eu já vi. É a coisa mais horrorosa que você pode ver um humano fazer para outro humano. Uma das, né? É horrível. E eu fiquei imaginando, eu chorei no vídeo, porque eu fiquei imaginando Estevão ajoelhado tomando umas pedradas e ele olhando para o céu pedindo para o pessoal perdoar. Perdoa ele, Senhor. É a mesma figura de Jesus na cruz, que é o outro ponto que eu queria também trazer, mas ainda não. Sobre arrependimento ainda. Pedro ele é enfático em Atos 16. Bora lá? Atos capítulo 16, versículo 31. Espera aí que não é esse. 15, 31. Não é essa passagem. Mas eu quero dizer para vocês que Pedro, no momento de Atos, eu sei da história. Aquele que quer se achegar a Jesus, ele é imperativo falando arrependei-vos. Arrependei-vos. Gente, sem arrependimento não vamos conseguir ver a graça do Senhor. Mas eu quero te dar a solução. Se arrepende, você vai ver um céu aberto sobre a sua vida. Você vai ver as coisas fluírem diferente na sua vida. Você vai ver o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Já é a segunda vez que eu estou falando isso. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de alguns aqui nessa tarde. O Senhor tem para transformar. Arrependa-se. Arrependa-se. E o Senhor vai trazer graça sobre a sua vida. O Senhor vai trazer graça sobre o relacionamento que você tem com seus pais. E eu sei que essa fase é uma fase difícil, gente. A gente pensa que sabe tudo nessa fase. Eu era o cara que mais sabia. Meu Deus do céu. Se eu acho dentro da minha personalidade hoje que eu sei muita coisa, você imagina eu de adolescente. Eu era maluquinho, galera. Alguém vai falar alguma coisa, eu já tinha 3, 4 respostas. Tadinha, a Aline, minha esposa, está aqui, ela sabe que não é fácil, às vezes, contra-argumentar comigo. Você imagina um cara que não tinha muita paciência quando era adolescente. Mas a partir do momento que eu deixei o meu coração ser rasgado pelo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, gente, ele começou a trazer respostas que eu jamais pensei que eu teria. Eu tive que pedir perdão para o meu pai. Depois de 3 anos, eu me arrependi genuinamente. E eu tenho o melhor relacionamento com ele hoje. Eu tenho o melhor relacionamento com ele hoje. Eu ouvi da boca do meu pai. Andrei, ele chorou, cara. Andrei, eu reconheço que hoje você é um homem de Deus. Isso para um filho ouvir é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu ganhei minha vida só nessa frase do meu pai. E eu sei que Deus tem para fazer muito mais sobre a minha vida. Tem para fazer muito mais para eu abençoar a minha família. E para abençoar também a vida de vocês, meu ministério aqui na igreja. E aonde eu for, galera. Porque a partir do arrependimento, Deus começa a trabalhar em lugares limpos. Lugares limpos. Planos, terrenos limpo, a planície linda, gramada. Enquanto isso não acontecer, esquece, gente. Esquece. E falando de perdão, abre comigo em Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, do versículo 1 ao 5. Fala assim, ó.
José dá-se a conhecer a seus irmãos. Outro jovem, lembra? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. Vou fazer uma pausa rápida aqui para te dar o contexto. Todo mundo sabe que José era um sonhador, era um menino mimado pelo pai Jacó. Os irmãos fazem uma armadilha para dar fim, para dar cabo da vida de José. Só que ele é poupado, colocado num poço. Olha o tipo de poupado. Imagina você, José também tinha de 12 a 15 anos de idade. Você é jogado num poço, você fica ali ao bem prazer do que fosse acontecer. Alguém do Egito passou, pegou ele, fez ele como escravo. Ele é vendido como escravo para Potifar. Potifar, ele começa a trabalhar na casa desse general egípcio. Depois que ele está lá dentro, Deus é com José. Deus conhece o coração de José. Ele começa a ser bênção lá dentro. A esposa de Potifar, provavelmente José devia de ser filezinho, né? Não, meninas? Vamos ser honestos? Devia de ser bonitinho, não devia? A mulher de Potifar se engraça com ele. Ele foge dela. Cai no ouvido de Potifar, essa encrenquinha. Ele mesmo inocente é preso. Dentro da prisão acontece também diversas coisas, revela sonhos e tudo mais. E por revelar esses sonhos, o príncipe do Egito, o rei do Egito, vai lá e pega José e dá um cargo de governador. Quando ele dá esse cargo de governador, José decifra os sonhos, falando que o Egito vai passar por alguns momentos de sequidão. E José revela as estratégias para que isso possa passar a limpo ali, o Egito consiga sobreviver. As terras e as cidades ao entorno, começa a ir todo mundo para o Egito para pegar os mantimentos, porque José guardou esses mantimentos lá. Feito isso, os irmãos de José moram numa cidade vizinha e vão lá buscar. Só que os irmãos jamais desconfiariam que o penúltimo filho de Jacó ainda estava vivo. E eles foram. José faz uma traquinagem com Benjamim, fala para ele ficar lá e devolver alguns valores, para não entrar em muito detalhe. Os irmãos têm que retornar para o Egito. E José prepara uma sala, colocando todo mundo enfileirado em mesas por ordem de idade. E é exatamente esse contexto que a gente está lendo aqui, para deixar ele mais claro para nós. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei a todos sair da minha presença. Todos os empregados, né? E ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Vocês imaginam o tamanho do pranto de José? Falando: ó, eu estou aqui, eu sou José, aqueles que vocês deixaram lá naquele poço, quando eu era novinho. Só que em vez de José ser vingativo com eles, José os abraçou. José perdoou. E quando a gente fala de perdão, gente, ele é muito parecido com arrependimento. Quando você perdoa alguém, lembra da mochila de 50, 60 quilos? É maior até do que esse peso. Sai das tuas costas do dia para o outro. Perdoa. Perdoa. Porque esse espaço na sua vida onde não existe o perdão, o inimigo vai trabalhar e vai remoer na sua vida. Vai continuar remoendo. Não, mas é o fulano que tem que pedir perdão para mim. Eu estou certo. Por que eu tenho que pedir perdão? José, sabendo de tudo que os irmãos dele tinham feito, rico, ele era o segundo homem do faraó. Ele foi lá e preparou uma sala e foi um choro de alegria. Porque o primeiro clamor que José fala aqui no versículo 45, no versículo 2, ó, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Vocês acham que José falou baixinho, galera? A voz de José ecoou naquela sala, pedindo para Deus: Senhor, eu fico imaginando agora, vou confabular, tá? Comigo, eu penso assim, ó.
Senhor, eu perdoo meus irmãos, por mais que a minha vida queira dizer que não. Eu perdoo, Senhor, eu perdoo. Eu quero amá-los, coloca no meu coração amor pelos meus irmãos. E eu deixo nas tuas mãos, Senhor, tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida e na vida deles. Esse foi o ecoar, esse foi o clamor. E ali depois, Deus segue a jornada e a história, e depois você pode seguir. Deus vira a maldição em bênção. Lembra? Falei sobre arrependimento, sobre perdão, que são esses espacinhos que às vezes a gente deixa no nosso coração, a nossa vida corroer. E por último, louvor e adoração. E quem melhor do que o próprio Davi para falar para a gente? Abre lá para finalizar no Salmo 34, versículo 1 e 3. Como que eu estou de tempo, Mate? Jesus vai embora. O versículo 1 do capítulo 34 de Salmos diz assim, ó: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma, ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu quero pedir para você levantar. Você vai me ajudar a cantar essa canção. Aleluia, Jesus. Lembra que eu falei para vocês que através do louvor, através da palavra, Deus vai preenchendo os nossos espaços? Começa a fazer esse ritmo aqui comigo, ó. Bora, me ajuda? Mais forte que é para ele. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome. Vocês conheciam essa? É antiga, né? É antiga essa, né? Mas é isso, gente. Salmo 34 cantado pra gente. Engrandecei ao Senhor. Deixe que todos os espaços que ainda não pertencem a Ele sejam fluidos nessa tarde. E que em nome de Jesus, nada do que foi dito aqui entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas que o Senhor tenha a graça e a bondade de continuar te abraçando. E vocês, gente, tenham um arrependimento, o perdão e o louvor e adoração ao nome dEle. Amém, gente? Para a graça do Senhor.